Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos os nossos irmãos da Assembleia de Deus em Balsas, que estamos aqui hoje para ministrarmos mais uma lição da nossa EBD, a lição de número 7, 14 de fevereiro de 2021. É a nossa próxima lição agora de domingo. E eu quero convidar todos os irmãos aí a juntos acesse aí a página da Deb Comadesma, Facebook, YouTube, e acompanhem os nossos canais, as nossas transmissões de culto, as nossas lições da EBD. Temos um vasto material aí acerca da pregação do Evangelho e da Palavra de Deus. Bom, eu quero nesta manhã convidá-los a juntos mergulharmos nesta lição tão maravilhosa, né? Cuja nossa revista da EBD, nesse trimestre, fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, né, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então esse é o tema principal, o tema-chave da nossa revista, e aprove Deus nos trazer esse assunto tão importante em um tempo tão oportuno para que a igreja possa mergulhar, voltar a mergulhar, né, naquilo que nós vivenciamos nos anos 80, nos anos 90, estamos mais uma vez retornando e vivenciando todas essas maravilhas disponíveis através do Espírito Santo de Deus. Bom, a lição 7 da revista hoje tem por título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Hoje nós falaremos de um assunto importante, o nosso culto, o modelo do nosso culto, e tratando de duas palavras muito importantes, a liberdade e ao mesmo tempo a reverência dentro desse espaço, dentro desse culto, como deve ser organizado. O texto áureo da nossa lição diz que Deus é Espírito e importa que o adore em Espírito e em verdade. Esse texto está em João 4:24, naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde Jesus cita essa célebre frase, né? A verdade prática diz, a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Isso aí já é algo muito importante que nós precisamos aprender, que a adoração não se restringe a apenas um momento de culto na igreja. A adoração é um estilo de vida, é como vivemos em harmonia com aquilo que descreve a palavra de Deus. Isso sim é adoração, um estilo de vida. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao versículo 32. Bom, e já começando essa lição, eu quero já estar indo aqui para a parte da introdução, onde o autor da revista diz que o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser o nosso culto, os elementos para que ela seja aceitável a Deus. Então, de cara nessa introdução, nós percebemos aqui o quanto é importante você, aluno, fazer uma leitura minuciosa do capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios, pois esse texto, ele vai mostrar, o apóstolo Paulo está tratando literalmente das ordens, das reuniões, dos cultos na igreja, vai tratar acerca de como deve se portar aqueles que recebem os dons do Espírito Santo, aquele que fala em línguas, aquele que profetiza. Então é muito importante que você dê um enfoque a essa carta de Coríntios, especificamente ao capítulo 14. E pela introdução dá para a gente entender já que essa lição de hoje, ela vai estar falando literalmente do culto a Deus, sobre as formas de cultuar. Então a gente vê aqui que nessa introdução, o autor destaca que não existe um manual litúrgico estabelecido, determinando regras de como vai ser o culto, de como ele tem que ser. Mas o apóstolo Paulo, nesse capítulo 14 de 1 Coríntios, ele dá mais ou menos uma noção, né, aos coríntios de como deve ser o culto na igreja. Bom, e o primeiro tópico, ele fala sobre o culto pentecostal, liberdade e reverência, que é
literalmente, o título da lição, né? E o autor começa dizendo o seguinte: o cristianismo não tem objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. É uma coisa muito importante, uma frase que eu costumo citar, que a gente precisa saber, que a questão cultura, costumes, isso é algo cultural, né? Você pode observar que nós temos culturas diferentes dentro do nosso próprio Brasil, né? Nosso próprio país, sotaques, dialetos diferentes, né? E diferente de doutrina, que é algo que é universal, né? Que a Bíblia deixou para todas as pessoas no mundo inteiro. Quem faz viagens a vários países sabe como as culturas mudam, né, em cada país, mas a doutrina bíblica, ela permanece a mesma. Então é importante a gente lembrar dessa frase, que cultura é algo referente a local, mas a doutrina, ela é universal, a doutrina da palavra de Deus. Bom, e eu quero destacar aqui, na carta de Paulo, dizendo também que essa carta ela vai tratar a respeito dessa questão do culto, né? E vai mostrar que cada povo, que cada etnia, que cada localidade, o importante é que cada um, independente da sua cultura, esteja entendendo essa questão do momento, do louvor, da adoração a Deus, se reunir para esta adoração. Até porque essa questão de etnia, Deus ele tem esse objetivo de alcançar todos os povos, línguas, tribos e nações. Então essa questão cultural não é algo que vá impedir o Senhor de alcançar todos os povos para o Senhor. O importante é que todos entendam que há um propósito na adoração. A primeira carta de Pedro, no capítulo 10, no capítulo 4, versículo 10, fala sobre essa questão da multiforme graça de Deus, né? Que Deus tem diversos formatos de trabalhar dentro dessas culturas, não saindo do padrão doutrinário da palavra de Deus, mas Ele quer alcançar, Ele tem o desejo, o Senhor almeja alcançar as pessoas, os povos, as etnias, as culturas. Então, nós entendemos que Deus tem um chamado para que todas essas pessoas venham cultuar o seu nome e adorar o seu nome. Bom, o primeiro subtópico aqui desse tópico culto pentecostal, liberdade e reverência, fala sobre a flexibilização cristã. Ele diz que o seguinte: a religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Ora, nós temos aqui hoje no nosso país mesmo, dentro das culturas pentecostais, porque nós tratamos aqui, mesmo hoje dentro das culturas pentecostais, existem hoje igrejas neopentecostais com diferentes modelos litúrgicos, diferentes modelos e ritos de culto, e até precisamos entender que precisamos muito tomar cuidado com isso, porque esse modelo que o apóstolo Paulo deixa na carta de Coríntios, no capítulo 14, é um formato muito organizado em relação à liberdade do Espírito trabalhar e à reverência em relação à palavra de Deus. Então a gente percebe também hoje que essa flexibilização, quando a gente fala essa palavra de se flexibilizar em relação às formas litúrgicas, né, deixar que o Espírito Santo trabalhe, ao mesmo tempo a gente precisa tomar muito cuidado, para que não venhamos ter elementos com o qual a palavra de Deus não se identifica. Então é muito importante que a gente tome muito cuidado. Dentro desse texto, o autor destaca uma coisa: não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristão, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Quero destacar aqui esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 40, que diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. O texto diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Entendeu? Então nós precisamos, mesmo tendo esta liberdade de culto, deixar que o Espírito Santo trabalhe, pois a Bíblia vai dizer que onde o Espírito de Deus habita há liberdade. Nós precisamos também entender que as coisas precisam ser com decência.
Então, nós não engessamos o culto, não temos todo esse rigor da liturgia do culto judaico, né? Algo parecido com aquilo que a gente via lá nos modelos de cultos do Antigo Testamento. Temos a nossa liberdade do nosso culto pentecostal, mas devemos ter muito respeito por essa estrutura. Toda essa reverência deve ser muito importante. Bom, o termo culto, que é o subtópico 2 desse primeiro tópico, diz que o termo culto ele é sinônimo de adoração. E mais uma vez eu quero focar nesta palavra adoração, adorador, porque comumente nós costumamos rotular que a adoração ela se restringe a um espaço específico do culto, apesar de que essa questão de culto está ligado com a adoração, pois quando nos reunimos, nós nos reunimos para adorar o nome de Jesus, então precisamos entender que esta palavra adoração ela está ligada a um estilo de vida e não a um espaço de tempo. Em todo tempo, nós precisamos estar adorando o nome do Senhor com as nossas vidas, com as nossas ações, precisamos ser um adorador, porque a Bíblia diz lá em João 4, Jesus fala para a mulher samaritana que importa não o local do culto, não em um determinado local, se em Samaria ou em Jerusalém, mas que nós venhamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Então esta palavra é uma tradução do grego que significa latreia, serviço, adoração vem do verbo latreu, servir, prestar culto, adorar. Do hebraico, avodar, serviço, culto, tem o mesmo significado. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Ele vai citar Romanos, capítulo 9, versículo 4, 12, 1 e Hebreus, capítulo 9, 1. O culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é a forma como adoramos a Deus. Então, nós temos aí um formato do nosso culto, que é o culto pentecostal, que vamos tratar daqui a pouco, um pouco mais na frente. Queridos, então vamos agora ao tópico 3, o subtópico 3, a reverência no culto do primeiro tópico. Bom, eu quero destacar aqui mais uma vez a 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, que diz que faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo está se referindo à adoração ao culto. Bom, é muito importante que a gente lembre desse enfoque, a reverência no culto. Eu costumo dizer que quando nós entrávamos na igreja nos anos 80, 90, devido a nós não termos essa tecnologia hoje disponível nas nossas mãos, que é o celular que carregamos para diversos lugares, nós éramos mais focados nos cultos, nós participávamos mais, até porque o culto, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que ele tem que ser uma participação da igreja. O culto não é um monólogo, o culto é um trabalho coletivo, onde toda a igreja participa. Então, essa questão da reverência, né? Eclesiastes capítulo 5, Salomão diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E o autor diz assim, alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, ele dizia o seguinte, desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. A adoração é um momento de conexão com o céu, não com a internet. Então a gente percebe hoje essa questão do desligamento. Quando você vier para a casa de Deus, quando você for participar, alegre-se, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, vá para a casa do Senhor para adorar o nome de Jesus, esquecer as lutas, esquecer os momentos difíceis e realmente se conectar com o céu. Então é muito importante, nós temos um modelo de excelência na Coreia, hoje na igreja do pastor David Ushou, lá na Coreia, já tive comentários de algumas pessoas que o culto na Coreia tem muita reverência, ninguém se levanta para tomar água, há uma reverência tão grande em relação ao culto, quando eles entram para cultuar, eles se desligam de tudo para esse momento. Então é importante que a gente tenha essa conexão. Bom, vamos passar aqui para o tópico 2, que diz o centro do culto pentecostal. Nós queremos falar dessa questão porque o nosso culto ele é pentecostal. Igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente de forma diversificada. Então a igreja de Jesus Cristo, ela é isso. É um povo que se reúne na congregação ali para estar adorando o seu nome. E qual deve ser o centro da nossa adoração? Bom, ao Espírito Santo é uma maneira sutil de algumas pessoas declaram aqui, né? Ele até o autor cita aqui
alguns nos chamam de montanistas. Montanistas se referem ao século II, falando sobre o Montano, que era um homem que tratava o Espírito Santo, que ele colocava o Espírito Santo acima de todas as coisas, né? E a igreja tratava ele como um herético. Então é uma forma equivocada. Nós apenas damos liberdade e cremos num Deus trino. Né? Nós cremos num Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós cremos hoje na ação do Espírito Santo na igreja e damos liberdade ao Espírito Santo de Deus trabalhar. Então não temos nenhuma forma de heresia, nós adoramos o Pai, nós adoramos o Filho, adoramos o Espírito Santo de Deus. Tanto que no hino 10 da harpa cristã, nós cantamos na primeira estrofe, glória a Deus o Pai eterno, cujo trono é os céus. Segunda estrofe, glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Terceira estrofe, demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom. Então nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois entendemos à luz da Bíblia que nós temos um Deus trino agindo desta forma, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Bom, e a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que eu aconselho os irmãos, todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, vá lá na internet, procure declaração de fé das Assembleias de Deus, você vai lá ver 16 tópicos que são muito importantes para você entender a fé que nós professamos. Afinal de contas, a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, é uma igreja que já tem uma história, é a maior organização denominacional pentecostal do nosso país hoje. Então é muito importante você conhecer essa declaração de fé, pois ela diz que nós nos reunimos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse é o padrão ensinados nas nossas Escrituras. Aleluia. E 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz que onde o Espírito de Deus habita, há liberdade. Então nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus trabalhar. O subtópico 2 diz que o culto tem que ser vibrante no poder do Espírito Santo. Então o culto lá em 1 Coríntios capítulo 14 mostra que não era um culto entediante, nem consistia em um pregador falando para um rebanho atento, silencioso. Não, todos participavam da dinâmica do culto. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Então, querido, quando você vier para a igreja, adore ao Senhor desde os primeiros momentos, da parte introdutória, os hinos da nossa harpa cristã, se envolva com o culto. Não, você não está num teatro, né? O autor vai citar isso aqui, você não está assistindo, você está cultuando a Deus e você é um participante desse trabalho. Então o culto é coletivo. Características pentecostais, o subtópico 3 diz, a liturgia dos cultos constava de oração, cântico, o louvor, parte da adoração. Então, irmãos, nós temos uma forma litúrgica hoje nos nossos cultos. Começamos com os nossos hinos da harpa, temos leitura oficial da palavra de Deus, temos as ofertas, temos um momento ali das apresentações, momento de comunhão, momento da pregação da palavra de Deus. Então, tudo isso está descrito em 1 Coríntios capítulo 14, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer, quando ele diz, quando chegamos nessas reuniões, cada um, quando vos ajuntais, cada um tem, uns tem salmo, outros tem doutrina, tem revelação. Então, o nosso formato de culto, ele traz esses elementos que são muito importantes. Bom, o subtópico 3 diz como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Temos cultos públicos, então nós temos diversos modelos, culto de jovens, cultos infantis, EBD. Nós temos vários formatos de culto hoje e departamentos segmentados dentro da nossa igreja. Nossas reuniões de adoração, o primeiro subtópico, diz que nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem com liberdade. Irmãos, nós temos a participação da igreja hoje. O nosso trabalho, o nosso formato de culto, nossas reuniões são simples. Nós temos testemunhos, convidamos pessoas para testemunhar, todos devem participar do culto. É assim que o apóstolo Paulo ensina, né? Então, nosso modelo de culto, nossas reuniões de adoração, nós chegamos com testemunhos, com adoração, com louvores, e isso é muito importante. Fazemos trabalhos de cura, libertação, o importante é abençoar o povo de Deus. E o nosso culto pentecostal, que é o segundo subtópico, diz, nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características do culto em Corinto. Bom, isso é o mais importante que eu quero destacar. Irmãos, nós estamos literalmente trabalhando dentro dos padrões bíblicos, não fugimos a esta regra. Eu quero que você que está em casa, diante desta lição da EBD, essa lição que nós estamos estudando, eu quero que você preste atenção e leia bem
1 Coríntios capítulo 14, porque você vai entender que nós nos encaixamos perfeitamente dentro desse padrão de culto que o apóstolo Paulo cita aqui. Então, em nenhum momento somos heréticos, mas trabalhamos com a liberdade do Espírito Santo, pois cada pessoa se manifesta pelo seu caráter, Deus usa como quer. Alguns gostam de falar em línguas, se manifestar, extravasar, outros já são mais contidos, então nós temos esta liberdade. Né? Não podemos acusar, esse crente é frio, aquele é menino demais. Deus trabalha de acordo com o caráter e a liberdade que o Espírito Santo de Deus tem. O que importa é que nós vemos deixar o Espírito Santo trabalhar, ter essa liberdade, mas com reverência, com decência, para que o culto seja muito organizado. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas experiências. Ou seja, o que lemos aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios são experiências que nós vivemos todos os dias nos nossos cultos na igreja, né? Então, o que Paulo prega, o que Paulo fala aqui nesse capítulo, mostra que nós vivemos literalmente isso. Bom, e queremos deixar a conclusão dizendo o seguinte: o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece uma forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele não coloca aqui, ele não deixa apenas a questão de formato, não, o culto tem que ser assim, tem que ser engessado. Não, irmãos, o Espírito Santo de Deus age no nosso meio, ele está em nosso meio, então nós damos liberdade ao Espírito Santo para usar quem ele quer, da forma que ele quer, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos como num teatro ou cinema, antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Então, querido, nós temos esse formato de culto, né? É importante que você entenda que esta lição, que trata de cultuar a Deus com liberdade e reverência, ela vai falar um pouco acerca de tudo isso, como funcionam os nossos modelos de culto, como nós levamos a igreja à adoração, e você precisa entender que quando você sai da sua casa para prestar culto a Deus, você precisa estar ali atento para que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar na sua vida e ao mesmo tempo você ter reverência à palavra do Senhor. Então eu quero nesta hora fazer uma oração agradecendo a Deus por este momento, que esta lição de fato nós venhamos praticá-la com excelência, entendendo que precisamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração, agradecemos ao Senhor por mais uma lição da nossa EBD, louvamos a Deus e pedimos ao Senhor que use cada um dos professores, cada um dos teus filhos com excelência para ministrar, Senhor, esta lição tão importante, onde estamos falando, Senhor, esses dias sobre a liberdade do Espírito Santo, sobre os formatos dos nossos cultos, sobre o agir do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Pedimos ao Senhor que venha cada dia nos ensinar o povo a ter liberdade, a cultuar a Deus com excelência, cada vez que se unirem nos templos, cada vez que estiverem na igreja, adorar ao Senhor com excelência, dando liberdade ao Espírito Santo de Deus e ao mesmo tempo tendo reverência. Então pedimos ao Senhor que abençoe a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a ADEB aqui em Balsas, todos os nossos irmãos, a nossa EBD, que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus.